Então, nesse vídeo vai ter basicamente duas coisas. Uma resenha de um papel de aquarela, que é esse daqui, que daqui a pouquinho eu já falo mais para vocês sobre ele, e também uma demonstração de uma pintura feita nesse papel. Esse papel aqui, ele é da Hahnemühle, né, uma marca alemã, e eles fizeram essa linha que chama Leonardo. Obviamente inspirada em Leonardo da Vinci, porque a gente está vendo aqui a Mona Lisa. E aí eu pensei, por que não testar esse papel justamente pintando ela, a Mona Lisa? E isso parecia ser uma boa ideia no início, eu não imaginei que ia ser tão difícil de pintar. Porém, eu acho que toda essa dificuldade na pintura justamente serviu para ressaltar alguns pontos positivos sobre esse papel. Bom, então algumas informações olhando aqui já para a capa dele, né? Uma característica principal, assim, que difere ele da maioria dos papéis de aquarela é a gramatura. Ele tem 600 gramas por metro quadrado, o que é basicamente o dobro da maioria dos papéis, né? A maioria dos papéis de aquarela tem 300 gramas. Na prática, isso quer dizer que esse papel aqui aguenta uma pintura bem aguada mesmo, sabe? Aquela coisa que você joga bastante água em cima do papel e ele aguenta. Ele vem num bloco e esse bloco ele é colado aqui, ó. Então em todas as bordas aqui desse bloco ele tem essa gaze segurando. Vejam que o bloco ele vem com 10 folhas, mas aqui eu só tenho 3, mas consegue ver bem a espessura delas, né? E aí, só para fins de comparação, eu vou pegar aqui algumas outras pinturas. Essa pintura aqui foi feita com esse mesmo papel, Leonardo, e essa daqui foi feita com outro papel que é de 290 gramas, a espessura dele, né, a gramatura dele. Então quando a gente compara aqui a gramatura, né, esse papel aqui que é 600 e esse papel aqui que é 290, aproximadamente 300, né, a gente consegue ver essa grande diferença, né. Então ele é um papel assim bem forte, bem resistente, sabe? Bom, o que mais que temos de informação aqui? Cada bloco vem com 10 folhas, ele é um papel 100% algodão, e essa versão que eu estou utilizando aqui, ela é de grano fino, né? Então você vai ter também outras apresentações com outras texturas. Tem a versão satinada, né, que é aquele prensado a quente, que o papel fica totalmente liso, e eu sei também que existe uma outra versão dele que é o Roof, que é uma textura bem rugosa, né? Mas eu gosto bastante de utilizar o grano fino. Bom, vou mostrar aqui para vocês então essa pintura que eu fiz da Mona Lisa. E aí eu quero mostrar para vocês então também o processo de retirada, né, do papel. Então ele tem essa parte, né, o bloco é todo colado, mas ele tem só essa parte aqui, onde as folhas ficam soltas. Eu pego aqui algum material assim, ó, vou pegar aqui uma espátula de passar manteiga no pão. Existe A Hahnemühle até faz uma espátula que é voltada exatamente para isso, para tirar o papel. Mas eu acho que não é necessário, porque isso aqui dá conta tranquilo. Então assim a gente vai tirando. Esse fiozinho que fica preso aqui, né, nas bordas do papel, é justamente por conta da gaze, né? Aí vai soltando esses fios. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco para ver se vocês conseguem ver a textura do papel. Bom, e como eu disse, foi bastante difícil de fazer essa pintura, mas toda essa dificuldade acabou por ressaltar as qualidades desse papel, porque eu acabei fazendo muitas correções, assim, estava muito difícil de acertar essa parte aqui, enfim, eu ainda não sei se eu gostei muito do resultado. Mas acho que foi legal de poder, esse papel ele aguentou assim, trabalhar e retrabalhar
sobre ele com várias camadas e ele, certamente se eu tivesse feito isso num papel inferior, que não fosse 100% algodão e que fosse com menos gramatura, eu teria grande chance de ter estragado mesmo esse papel. Mas aí, para ter de fato uma demonstração dele na prática, eu vou mostrar então um pouco do processo da pintura. Bom, eu fiquei falando tanto sobre esse atributo desse papel de ser um bloco, que as folhas ficam coladas, mas acabei nem falando sobre qual que é a utilidade prática disso, né? Então repare só, nesse momento eu estou usando a trincha, que é esse pincel que carrega bastante água, então o papel está ficando bem molhado e a tendência é que o papel fique enrugado, né? Claro que esse papel aqui, por ele ter essa gramatura maior, ele já tem uma chance muito menor de ficar enrugado, mas caso ele tivesse com a folha solta, ele poderia enrugar e na hora que o papel seca, ele não volta mais para aquela forma original, ele fica todo torto. Fora que vai formando também umas poças d'água, sabe? Então, o fato do papel ser esticado assim no bloco já permite que a gente tenha essa praticidade de não precisar pegar uma fita adesiva e colar o papel em cima da mesa, esse tipo de coisa. Essa é uma das principais vantagens de se ter o papel com o bloco colado em todos os lados. Bom, e o processo da pintura em aquarela exige uma certa paciência, né? Porque a gente vai trabalhando com várias e várias camadas e a ideia é que essas primeiras camadas sejam com mais água e menos pigmento, né? Então você vê que fica ali uma coisa bem clarinha e as cores elas se misturam bastante nessa camada mais aguada. E à medida que eu vou avançando, camada após camada, eu vou colocando mais pigmento e aí é que eu vou trazendo mais definição para minha pintura, né? Trabalhando sempre com luz e sombra e construindo o volume, né? A partir desse contraste claro e escuro. Bom, essa parte aqui do rosto, né, onde a sombra do rosto já se encontra ali com o cabelo e meio que forma uma coisa só, né, bem homogênea, onde você não consegue definir bem onde termina uma coisa e começa a outra, foi aonde eu tive mais dificuldade mesmo. Então eu volto para essa parte e vou retrabalhando várias vezes, o que não é muito recomendado na aquarela, porque acaba que você meio que machuca o papel, sabe? E é nesse aspecto que eu disse que esse papel aguentou bem, assim, porque eu de fato judiei bastante dele. Aqui eu uso a técnica do úmido sobre úmido, né? Então o papel ainda está um pouco molhado e eu jogo um pouquinho mais de pigmento em cima e aí a tinta ela se expande, né? Então dá um efeito bem legal. Os pintores renascentistas eles foram muito inovadores em vários aspectos e um deles foi a criação da técnica esfumato, onde eles faziam então um degradê, né, com a pincelada e tal, e foi mais ou menos o que eu tentei fazer aqui, só que na aquarela, né? Mais uma vez eu estou usando a técnica úmido sobre úmido, porque eu não queria me detalhar muito no tecido e para criar esse efeito das dobras do tecido, então eu achei que uma solução mais prática seria justamente isso, assim, de deixar o pigmento se expandir ali para dar esse efeito. E aqui mais uma vez usando essa versão aquarelística do esfumato, né, onde eu pego esse pincel chato e vou espalhando ali o pigmento para dar esse efeito degradê bem suave. E esse foi o resultado final. Bom, esse canal tá só começando, então acho que eu nem preciso dizer que esse vídeo não é uma publi, tá? Quem dera fosse. Então, considera aí deixar o teu like, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui para terminar mais algumas outras pinturas feitas nesse mesmo papel, né? Só para ter algumas outras referências.
E é isso, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!